Bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e depois de 2 semanas de folga estamos de volta com o podcast do site Nervos e as nossas conversas com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira, que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E nesta edição de número 23, o destaque é para o filme Deslembro, que estreou nesta quinta-feira, 20 de junho, depois de passar por diversos festivais nacionais e internacionais. Nós entrevistamos a cineasta Flávia Castro sobre o seu primeiro longa ficcional, além das atrizes Jeanne Baudier e Sara Antunes, que falaram de suas personagens e mais detalhes da produção. Mas antes de tudo, vamos ouvir um trechinho do trailer desse drama de uma adolescente em busca da memória do pai, que é um desaparecido político. Paco, on aura un chien, Rio? Não. Et un chat? E você já começou a arrumar suas coisas? Je veux pas aller dans ton pays de merde. Não fala assim. C'est pas là-bas qu'on tue et qu'on torture? Bon alors, vraiment, est-ce que tu nous emmènes ici exactement? On a sur la tombe de ton papa? Il est pas ici. Il est mort au Brésil, mon père. Faz tempo que vocês voltaram? 2 meses, 3 semanas e 1 dia. Tu não pareces lá muito adaptada. Eu não disse que eu tava. Mãe, como você pode ter certeza que ele morreu se você nem viu? Por favor, Joana. Maman, réponds cette fois-ci. Você sabe muito bem o que quer dizer desaparecido político. Non, je sais pas. Pour moi, c'est ces types qui vont acheter un paquet de clopes au coin de la rue et qui reviennent jamais. C'est ça qu'il a fait? Deslembro estreou no Festival de Veneza de 2018 e também foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Festival do Rio e no Panorama em Salvador no ano passado. Na trama que começa logo após o decreto da anistia no Brasil, Jeanne Baudier encarna a Joana, uma garota que volta aqui ao país com a mãe, vivida pela Sara Antunes, e a sua nova família do exílio que estava em Paris. Mas ao chegar ao Rio, memórias da sua infância começam a vir desencontradas na mente da adolescente, que se aproxima da avó paterna, interpretada pela Eliane Jardine, e tenta resgatar essa figura paterna distante, já que o pai desapareceu quando ela era muito pequena durante a ditadura. Na entrevista que fiz com a diretora e roteirista Flávia Castro, lá no bistrô do Reserva Cultural, então, parênteses aqui, tem um pouco de barulho no restaurante até do final do Rocketman, que a sessão tinha terminado ali, tá no fundo, mas nada que atrapalhe você de ouvir a cineasta explicando primeiro as diferenças da sua experiência pessoal, como filha de pai exilado, e da protagonista do filme. Conversamos também sobre a gênese desse seu primeiro longa de ficção, suas escolhas estéticas, o processo de casting, para esse elenco, a recepção da obra nos festivais e seu próximo trabalho, como você escuta a partir de agora. As pessoas têm tendência a associar de uma forma muito direta a minha história à história da Joana. Tem uma diferença fundamental, é que o meu pai não foi um desaparecido político. Então a experiência do exílio, isso sim, realmente eu tive também, criança, adolescente, né? Sim. Mas não essa de ter um pai desaparecido, de ficar órfão com 5, 6 anos de idade. Sim. Então, o que eu ia falar era justamente assim, digamos, dessa junção da sua experiência pessoal com um pai que foi exilado político, o que você pesquisou como documentarista, né, no Diário de uma Busca, então você vendo o relato dos outros e juntar isso para chegar no seu primeiro longa ficcional, assim, né, chegar nesse lugar justamente dessa outra experiência que você queria contar. Eu acho que não teve muita pesquisa, assim, foi uma coisa muito intuitiva em relação ao que eu sentia, ao que eu já sabia, ao que eu já ouvi de histórias, algumas coisas que eu li, mas não teve uma coisa assim, era muito, porque o filme ele nasce muito de uma sensação, que era como é que a gente se lembra, quando a gente tem fatos marcantes na nossa vida e nessa idade que a Joana tem, 14, 15, assim, né?
Então, a partir daí, eu fui construindo, digamos assim, a historinha do filme. E essa história, né, que não é uma história pesada, inclusive, ela se alimenta muito de sensações que eu mesma tive ao longo da vida por ter compartilhar com a Joana uma parte dessa experiência, que é a experiência do exílio, a experiência da volta ao Brasil, com essa idade que ela voltou, depois da anistia, experiência também de deslocamento, né, de se sentir meio fora do lugar sempre, né, eu acho que ela tem um pouco isso. E também de deslumbramento, eu acho que a Joana, quando ela chega no Rio, ela tem uma reação, uma rejeição, mas aos poucos aquela cidade puxa ela para si, né, através da natureza, da música, do Caetano, de coisas que são muito fortes quando você chega no Brasil e que você tem alguma ligação com a arte, ou enfim, né? Sim. E que eu acredito que também tem um pouquinho desse seu dedo ali nessa escolha, até justamente da seleção musical também. Total, isso é absolutamente autobiográfico, assim. E como que você, a ficção te permitiu contar essa fragmentação, né, da memória que te interessava, e assim as suas escolhas estéticas, assim, que você poderia comentar do que você buscou justamente para o filme, né, de como a gente acompanha o filme com esses pedaços, esses vislumbres cada vez mais, né, durante o filme, gradualmente. Isso é interessante, porque na verdade o filme ele tem um presente e tem esses fragmentos que seriam flashbacks, e que eu tinha horror à ideia de fazer flashback, e daí ficava assim, como que eu vou dar conta? E ao mesmo tempo era o meu maior desafio e era o que me interessava. E daí tem um detalhe, que não é só memória, também imaginação, né? Então são fragmentos feitos de sensações dessa menina, então foi muito buscando isso, que imagens... O que é uma imagem-sensação, né? E é um pouco a mesma reflexão em relação ao som. O som do filme, ele é muito sensorial, assim, ele vem um pouco como essa natureza do Rio, né? Só que ele vem antes dela começar a ter as sensações no presente em relação ao Rio de Janeiro. Já tem alguns sons que acontecem antes. Então tem uma coisa quase subliminar de trabalho desse som do filme, que é trazer a água, o fogo, o vento, os elementos da natureza e também outros elementos mais estranhos, como o som do trem, que é uma coisa que aparece em vários momentos. Então eu não sei como que eu fiz, mas sempre teve uma vontade de fazer isso de forma a criar sensações mais do que outra coisa, assim, da gente se conectar com o que essa menina estava tendo como sensação naqueles momentos. Tanto que naquele momento que ela tá no meio da natureza, a primeira sensação de lembrança mesmo forte que tem é pelo som, né? Exatamente. É isso, eu acho que é um dos desafios do filme. Daí tem quem gosta, quem não gosta, mas era difícil, assim, sabe, dar conta de tantas camadinhas, porque tem ao mesmo tempo também o fato de que a gente está junto com ela, com a protagonista, descobrindo isso. A gente não tem um passo à frente dela, como às vezes tem no cinema, né? A gente está junto, então ela não sabe direito o que é e a gente também não. Sim. Mas é um trabalho conjunto com o Edson Seco também, né? Sim, muito bom, muito bom. Sim. E, assim, a Jane contou um pouco de como foi a experiência de você buscar ela na escola e tudo mais, mas eu queria que você comentasse mais, assim, desse seu desafio pro casting, né? Porque não é um casting fácil de jeito nenhum. Essa questão de um elenco trilingüe, né? Praticamente. Então, qual foram as suas preocupações, assim? Claro, fui buscar crianças que fossem pelo menos bilíngues, né? E uma adolescente que eu sabia que ela era fundamental no filme, ela carrega o filme, né? E então eu procurei nos liceus franceses no Brasil, assim, onde tinha escolas francesas, mas a Jane foi uma evidência, assim, eu me apaixonei por ela e tinha, eu acho que muito por sentir que ela, Jane, tinha uma relação com algumas coisas que ligam ao filme, com a literatura, ela gosta de ler.
isso é um detalhe, mas assim, foi uma evidência, não foi assim, sabe, às vezes as pessoas ficam meses em dúvida, não teve nada disso, foi muito simples e muito rápido. Que bom, né? E como que foi agora a experiência depois do filme feito, levar ele para festivais? Ele estreou em Veneza, ele passou por vários festivais internacionais e também foi prestigiado aqui em festivais nacionais como do Rio, Salvador, no Panorama. Então eu queria que você contasse como foi a recepção do público, acho que até sobre se teve diferenças ou não nessa recepção, porque tem a questão do Coming of Age, que é universal, mas também essa questão do exílio, da anistia, como que num momento tão pertinente como agora, então como foi? Eu acho que no Brasil a gente pode pensar quase em etapas. Ele estreou na mostra entre os 2 turnos das eleições, com uma manifestação gigante aqui na Paulista, a coisa mais horrorosa do mundo. Então, estreou num momento que as pessoas estavam muito emocionadas e foi muito catártico, assim. As pessoas realmente ficaram muito tocadas com o filme de um jeito muito particular, porque dá uma sensação um pouco que é uma volta, né? Sim, que é um déjà vu. Um déjà vu, que é um passado que está voltando. Depois, no Festival do Rio, foi logo depois das eleições, a gente ainda estava nesse clima, muito desesperado, né? Daí depois começou Quer dizer, Veneza é outra coisa, porque Veneza foi, voltando um pouquinho para trás, Veneza foi final de agosto de 2018, então a gente ainda não estava num clima tão pesado. Sim. E era um público estrangeiro e foi maravilhoso, porque foi uma reação muito emocional. Eu acho que o filme ele toca as pessoas, é um filme de uma certa forma fácil, né? De comunicação fácil. Assim. Então foi muito emocional, muito bom. Daí depois teve as viagens todas, pós-Bolsonaro, em que o filme toca, ele ganhou vários prêmios do público, da crítica e tal, mas ao mesmo tempo ele coloca questões sobre o presente. Então os debates eles são muito politizados e a gente fala muito do que significa fazer um filme sobre memória hoje, né? E esse filme tá... Eu acho que todo filme ele é o seu presente, né? Ele não... Pode ser sobre o século XVII, ele se inscreve no presente em que ele nasce. Sim. Então eu acho que é um pouco como o que esse filme diz sobre hoje, sobre o estado das coisas e sobre essa falta de memória, né? Acho que o deslembro nasce aí. Sim, e que talvez eu acredito que quando você começou com o filme nem imaginaria que ele ganharia tanto, né, tipo... esse furor do momento, né? Eu acho que quando eu tinha uma questão de... Sempre tive uma preocupação de um trabalho de memória, não só memória íntima, pessoal, mas uma memória coletiva, memória do país e tal. Mas, claro, era inimaginável que ele se escrevesse num momento em que estão negando essa história da gente. Sim. E assim, que você pode adiantar alguma coisa? Eu sei que também é um período complicado para falar de próximos trabalhos, mas assim, tem alguma coisa que você pode adiantar de próximos projetos? Tem um projeto que é um híbrido do documentário de ficção que chama Retrato de um Homem Invisível, que é no qual eu estou trabalhando agora. Que também tem memória, faz parte disso, questões relativas à memória, mas não tem nada a ver com a minha história, é uma outra, outro tempo. Sim. Vem mais por aí da Flávia nos cinemas e aqui também, daqui a pouco, no nosso quadro Conexões Nervosas. Só que antes, tem um bate-papo com o elenco. A estreante franco-brasileira Jeanne Baudier conta como foi escolhida para o papel de Joana, enquanto a Sara Antunes fala da sua relação também pessoal com os temas sociais e familiares do filme. As duas atrizes ainda conversaram sobre o processo de construção desse relacionamento mãe e filha que vemos na tela, a interpretação trilíngue nesta família de exilados e projetos futuros. Vamos ouvir? Como surgiu o convite para o filme ou o processo de seleção? Como foi, assim, essa entrada para vocês no projeto, especialmente para a Jeanne, sendo o primeiro trabalho no cinema, assim, né? Esse impacto da primeira experiência. Bom, acho que a Flávia precisava de uma atriz que falasse português e francês, né? O que já não é tão comum, então já... Mas, então ela veio pro Liceu Molière, que é a escola bilíngue no Rio de Janeiro, e ela veio pra minha aula de teatro. Eu me lembro que ela tava lá, a gente tava na aula de teatro, ela tava lá atrás, sentada, olhando. Aí nem sabia muito bem o que ela tava fazendo aí. Aí no final ela disse que ela tava procurando
atores pro filme dela que sejam bilíngues. E ela falou, vocês podem enviar um vídeo falando isso. Aí eu enviei o vídeo. Eu até me lembro que, porque a Flávia já conhecia os meus pais um pouquinho, eu até me lembro que ela disse pra eles que eu era muito jovem pro papel e que provavelmente não ia dar. Mas eu enviei o vídeo até assim e depois ela me chamou, eu fui lá pra Videofilmes e a gente gravou umas coisas, umas cenas, eu improvisei, assim, e a gente só conversou, sabe, com a Flávia. E pouco a pouco, assim, ela me chamou mais uma vez. Cada vez era um trabalho mais sério, sabe? Tipo, eu encontrava com os outros atores, e a gente fazia uns exercícios, e a gente fazia umas cenas. Então, pouco a pouco, assim, ela me chamou, e acabou que ela me escolheu no final. Mas foi um processo muito longo, assim, eu acho que uns 4, 5 meses de encontros, assim. Sim. Foi mesmo, porque alterou a data, então a gente continuou o processo. E a minha, a princípio, seria uma outra atriz. E aí a Flávia depois entendeu que seria importante que a atriz falasse francês. Sim. E que talvez tivesse um contato com crianças, enfim, talvez ela tenha sentido falta disso, porque, como viu, né, tem um lugar ali que é de uma intimidade, que pode ser conquistada, mas, por exemplo, se a atriz também não fala francês, ela ia perder, talvez, no contato da fala com todos, né? Sim. E aí que eu cheguei, por indicação, a pessoa que trabalha comigo, que é a Carol Condé, falou assim, Sara, eu tenho trabalhos muito ligados à política, à desastre, acho que tem tudo a ver, você fala francês, vai lá. E eu já tinha visto o primeiro longa dela, Diário de uma Russa, e quando eu vi, eu escrevi, eu tô muito tocada, a história do meu pai tem a ver com isso, e eu quero trabalhar com você, né? E eu contei isso pra ela, já que eu encontrei com ela, aí ela reviu esse e-mail que eu mandei pra ela na época, então foi assim um encontro, meu pai foi exilado, e a maternidade, então acho que foi assim, a sensação assim, quando eu vi, eu falei assim, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso. Quando eu cheguei, a gente já tinha sido escolhida e ela estava muito apaixonada. Eu falei, essa menina, eu vi muitas meninas, mas ela é especial. Olha aqui ela cantando, ela é... Então ela já tinha tido o primeiro encontro, que era o encontro fundamental, sabe? Sim. E eu acho que a partir desse a gente foi formando essa família. E eu me lembro também da primeira vez que eu encontrei com a Sara, a Flávia tinha me falado que ela era importantíssima pro filme e a relação entre a Joana e a Ana era, assim, fundamental. E eu me lembro que a gente fez aquela cena da cebola. Foi meu teste, né? Foi o seu teste. E eu nunca senti uma conexão assim com uma atriz tão rápida. E porque eu tava com medo, né, no início. Falei, pô, eu tenho que interagir com uma atriz profissional e tal. A gente tá sendo filmado, mas foi assim, eu fiquei muito emocionada no final, porque eu fiquei tipo, cara, tem que ser ela. E a Flávia até me falou depois, ela, com certeza, sabe? Mas foi muito especial esse encontro. Muito importante. Foi muito especial, eu tava super nervosa, porque eu achava que eu parecia muito mais jovem do que... Eu tenho idade pra ser mãe dela, eu fazer 38 anos, mas eu achava que eu parecia jovem. Então eu prendi o cabelo, né? Aí eu falei assim, eu vou ficar meio quieta, melhor não falar nada. Aí a Flávia, nossa, mas você parece muito mais jovem do que eu falei, meu Deus. Foi a primeira coisa que ela falou, eu falei, então tá bom, já soltei, eu falei, não adiantou nada. Mas não é isso, né, que a gente, não é por isso que a gente cria essas... E ela é mestra nisso, ela não vai pegar porque uma é alta, porque o olho azul, porque o casting não é feito às vezes por coisas que o mercado dita, que eu acho também sempre achei uma bobagem. Sim. É sempre por questões muito mais invisíveis, sabe? Sim, sim. Então, como foi pra vocês criar, então, depois desse primeiro teste, dessa primeira cena que foi, assim, né, tipo, já criou essa ligação, continuar, assim, essa relação de mãe e filha, assim, de cena, como que a Flávia deu essa bagagem pra vocês, assim, não sei se ela deixou livre para que vocês colocassem um pouco da própria experiência da maternidade, da adolescência, né, dessa rebeldia que tem, querendo ou não, ou ela pautou vocês de alguma forma? Como foi? Ela foi muito livre, né? Sim. E a gente foi se encontrando, assim, outras vezes com a Sara e a gente foi montando pouco a pouco essa relação de mãe e filha. Assim, não era uma relação
Bom, ela é minha amiga, claro, mas não era uma relação tipo de amiga, sabe? A gente conversava, a gente tinha essa intimidade quase de mãe e filha, sabe? Sim. E isso foi muito natural, assim. E a Flávia deixou as coisas assim, ela não forçou nada. E claro que a gente também trabalhou bastante. A gente montou essa relação com trabalho, com ensaios e tudo, mas foi assim, muito natural, muito orgânico. E também era uma mãe e filha que não era também tanta diferença de idade, então também tinha a ver com a gente conversava sobre coisas, mas éramos parceiras as duas atrizes também, a gente construiu. Foi muito sutil, assim, tudo muito delicado, assim. A Flávia fez uma coisa muito, sabe? Sim. E também ela queria uma mãe um pouco mais dura, e aí eu era muito carinhosa. Ela falou assim, não, eu tô achando bom, pode ser um pouco, mistura um pouco isso. Então ela usava coisas que eram minhas, mas ao mesmo tempo falava, não, menos, agora é um pouco menos. Então ela sabia dosar, sabe? Sim, até porque a rigidez vem no momento que ela acha mais crítico, né? Que ela precisa meio que impor, né? A postura de mãe ali, né? Que ela fica com medo do destino da filha e tudo mais. E nesse processo também de construção do personagem, como foi o processo de pesquisa também sobre a questão da anistia? Agora sabendo que você também tem essa questão da experiência, da vivência pessoal, então como foi assim para vocês buscarem isso assim? Bom, pra mim, assim, eu tinha 15 anos e eu tenho pais franceses, então eu me sentia muito distante dessa história toda, né? Sim. Então que eu não é, ninguém sabe, aqui, mas eu me sentia distante, mas eu não fiz muita pesquisa, e sobretudo porque a Flávia me falou isso de não pesquisar muito. Eu assisti uns filmes sobre ditadura, mas eu não pesquisei muito, não. E eu acho que isso foi muito bom e interessante pra ela, eu não ter nenhuma experiência com isso, porque eu pude descobrir isso ao mesmo tempo que eu descobri a Joana e a história. E eu acho que isso fez com que a minha reação no filme seja mais autêntica, sabe? Sim. Seja mais... Mas foi assim, eu me lembro, eu falei isso, acho que foi no Making Off ou uma coisa assim. Eu me lembro do momento que eu vi porque eu não tenho essa coisa de... Eu nunca perdi alguém da minha família, nem o meu pai, sabe? Então eu não consegui entender no início como é essa coisa de perder o pai. E eu queria entender por que a Joana estava tão obcecada com essa verdade sobre o pai dela. Eu não entendia, porque eu não me identificava. Aí eu sempre falo que foi quando eu vi o Jesuíta Barbosa, que é o ator do pai, pela primeira vez. Eu não sei porquê, eu entendi. É estranho, mas eu vi assim, o olhar dele, eu vi ele como pessoa, assim, e eu só pensei, poxa, foi ele que ela perdeu, sabe? E eu só ficava olhando pra ele assim, ele falando, ele rindo e tal. Você perde uma pessoa assim, deve ser... Aí foi pouco a pouco eu consegui entender essa sensação que pra mim é ainda mais importante do que só a ditadura, o contexto em si, porque ela é muito jovem, ela, sabe, não tem plena consciência. O mais importante pra mim era essa história do pai, de perder o pai, a busca da verdade. E assim, demorou, mas eu entendi, eu senti isso. Então foi... porque é isso, né, gente? Essas ausências, né? Sim. Assim como a gente hoje, a gente sofre, a gente fala muito assim, a gente não sabe da nossa história, mas a gente também não tá com as pessoas que poderiam ajudar a gente a resistir a essa história. Eles foram mortos, eles foram assassinados, os melhores estão mortos, mataram, eles poderiam estar hoje aqui ajudando a gente nesse momento atual. Então, isso que ela fala de ver, nossa, olha que mulher, pessoa incrível. Eu também, quando eu encontro essas figuras, eu falo, meu Deus, por que ela, se ela estivesse hoje aqui criando, ou fazendo filme, ou fazendo militância, ou criando... A gente foi ceifado de muitas pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa, essas lacunas são muito doidas. E eu que sou filha de uma pessoa, eu não vivi, né? Porque meu pai era de 26, então tudo aconteceu antes de eu nascer. Sim, sim. E eu fui entender a história dele depois, agora, ele já tinha morrido e foi junto, então também assim, entender nossa, como que eu vivi tudo isso? Nossa, aí eu voltava, meu pai era duro, às vezes ele não queria falar sobre coisa. Tentar entender, né, dentro daquele corpo, o que tinha acontecido em retrocesso, sabe? Essa memória que ele não queria buscar e que
que ela quer buscar, né? E no caso a mãe ali no filme não deseja reviver aquilo também, né? É complicado. Então é uma coisa muito linda, assim, eu acho, a arte, como a gente consegue abrir campos tão que bate em você, rebate no outro, e a gente vai, né? A gente não sabe como o Julián, que faz o filme, o pai dele também no Chile também teve uma história envolvida com a ditadura. Sim. E a Flávia também não sabia. Então, assim, olha quanta coisa que a gente convoca só para fazer o filme. Sim. Quantos fantasmas, quantas memórias, quantas histórias, né? E se a gente se deixa permear, né? Eu acho que isso de alguma forma reverbera na Sim, tela. É incrível como a história dos outros nos afeta, né? Exatamente. E quanto ao desafio mesmo prático na hora da interpretação trilingue assim, de vocês? Essa foi, acho que, menos, né? Menos difícil. Tipo, pra mim, assim, eu sou franco-brasileira, então... É natural. E também a Flávia... No início, a Flávia queria que nas cenas que a Joana está brava, que são muitas cenas, ela falasse em português, no roteiro estava em português. E eu me lembro que nos ensaios eu tava... Porque a minha língua principal é o francês, né? Aí, quando a gente estava ensaiando, não estava muito bom. Aí ela falou, ok, faz em francês. E aí ficou bom. Então a gente decidiu juntas que quando a Joana tá brava, é em francês. Aí quando a Joana tá com os amigos, é em português, sabe? Então a gente decidiu isso de uma maneira que fosse natural pra mim. Então realmente não teve nenhuma dificuldade com isso. No filme foi... Muito legal, né? Porque a gente... Como a gente tinha que conviver fora, a gente ficava fazendo isso o tempo todo, mas não porque vamos se preparar, porque eu falava português com ela, francês com o outro, sabe? Já era essa mistura, já se dava. Sim. E aí a gente quase que arrastou pro filme, né? O que a gente fazia, salvo que a Flávia queria muito que eu falasse que eu era a língua, eu era o Brasil, né? Então era muito importante que eu falasse mais português que todos, porque senão, se deixasse, não falaríamos, né? Sim. Mas dá pra ver também no filme que às vezes quando você tenta falar com a Joana e fazer com que ela te entenda, mesmo se fala em francês, você se sente mais próxima dela com essa língua, né? Às vezes. No início, né? Que depois, como a Joana começa a ficar mais brasileira, elas falam em português. Como se pra chamar atenção mesmo. Exatamente. Né? Ela sabe que pra tocar a Joana no início tem que falar em francês, porque senão... Ela não vai responder. Então é interessante identificar esses momentos que tem essa intencionalidade de pegar a atenção da Joana. Sim, como a língua, o uso da linguagem ali tem um sentido em cada momento. E como a luta cria isso. É muito lindo você pensar que a luta cria famílias... Né, internacionais, assim, por causa do exílio, por causa de coisas horrorosas, mas assim, cria essa, entendeu? O cara no Chile aí fala um espanhol e fala português e vem pro Brasil. Como é bonito lutar, né? Sim. Como é bonito esses encontros que se dão, né? Por causa das adversidades dela. Sim. E só para encerrar, o que vocês podem adiantar, assim, de próximos trabalhos? Jane vai continuar no cinema? Como que... Fiquei sabendo. Eu gostaria muito de continuar, né? Eu realmente me apaixonei por essa... Acho que eu sempre tive apaixonada, só que essa paixão se revelou quando eu fiz esse filme. Eu me dei conta que era isso que eu queria fazer e nada mais. Então, veremos o que a vida traz pra mim, mas eu vou trabalhar duro pra conseguir ficar nesse meio, porque é isso que eu quero. Legal. Porque isso não era tão claro, né? Porque a gente tava gravando, então eu tô amando ouvir, porque é impressionante. Eu fiquei impressionada, assim, com isso, né? Porque quando você vê um talento tão... Não é um talento, mas assim, a natureza... Quando alguém tá no seu habitat, tem muita luz, né? E a coisa mais difícil da gente na vida é encontrar o habitat que a gente... Né? Sim. E eu vi isso muito nela, e eu falava pra ela, falava lá pra mãe, ó. É muito lindo, assim, ouvir isso dela. E é isso, eu tô fazendo uma série agora, chama Segunda Chamada, que é sobre educação, uma escola pública, EJA, uma escola para alfabetização de adultos, vai passar na Globo no segundo semestre. É um projeto muito bonito, também dirigido por mulher, chefe de equipe mulher, super emocionante, assim, de estar, né, dentro de uma emissora tão forte, mas assim, completamente fora dos
outros projetos normais, assim. Ia ser gravado aqui em São Paulo. Bacana. Então, é bacana. Legal, gente. Obrigada. Obrigada a você. Boa conversa, né? Então você vai adorar as dicas de hoje no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast. Primeiro são os artistas que indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho, e a cineasta Flávia Castro deixou as suas por aqui. Portanto, se você gostou de Deslembro, também pode curtir. A vontade que me dá é de falar de um filme, mas não tem nada a ver com Deslembro, só que é um dos filmes que mais me marcou no ano passado, que é o Lázaro Felice, da Alicia Roche, não sei dizer o nome dela, uma diretora italiana, e é um filme que eu acho que que tem uma coisa muito atemporal, mas que fala do nosso presente, do capitalismo, pós-capitalismo selvagem, o que acontece com as pessoas. É um filme que me parece bastante político. Agora, em relação ao Deslembro, leio Fernando Pessoa. Acho que pode ser uma dica para todos nós. Sim. Fernando Pessoa é sempre uma boa indicação, né, minha gente? Do lado de cá, a minha dica da vez será novamente sobre um episódio específico, já que o tema exige isso. No caso, é a primeira e segunda parte de uma discussão do podcast Fronteiras da Ciência, produzido pela Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, sobre ditadura e, assim, sob o viés da memória, seja coletiva ou dos relatos individuais, e como registrar a história no momento presente de um modo científico. Nesse debate ocorrido em 2015, a Carla Rodegro, pesquisadora e professora do Departamento de Pós-Graduação em História da UFRGS, o Dante Guazelli, doutorando em História também da mesma universidade, conversam com outros especialistas, né, tudo da UFRGS, o Marco Idiarte e o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, que é da Biofísica, e apresenta esse podcast sobre fatos históricos pouco conhecidos. Eles fazem até um resgate assim, do Brasil Império até 1964, e também das metodologias da ciência histórica. É uma conversa acadêmica, mas que vai de encontro nessa questão tão marcante em Deslembro sobre a memória, tanto da personagem quanto de um país. Vou deixar o link direitinho para este podcast junto com as outras dicas no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma que você nos escuta neste momento. E assim termina o 23º Nervos Entrevista sobre o filme Deslembro, que está em cartaz nos cinemas desde esta quinta, 20 de junho, com distribuição da Imovision. Consulte a programação das salas na sua região para saber se ele está passando perto da sua casa. Mas não tem desculpa para você não ouvir o nosso podcast em qualquer lugar. Esta conversa, como os episódios anteriores, estão no SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, no seu feed, ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E para compensar esse ato aí, vem uma edição recheada na semana que vem, que traz muitas estreias nacionais, e nós vamos cobrir todas no site, e pelo menos 3 delas vão estar aqui no podcast. Tem de tudo, desde o desafio de levar uma turma muito famosa para os cinemas, as crises de 2 homens em profissões de risco. Estão curiosos? Então fiquem ligados. Obrigada pela audiência e até a próxima!